Bem-vindos todas, todos. Hoje eu começo então, pela primeira vez, oficialmente com um convidado, o primeiro episódio do Pode Tudo. Estou bem contente, bem emocionada de ter o meu querido amigo aqui, Alexandre Berg, que me dá a honra de vir compartilhar comigo esses momentos, esses minutos aqui de conversa. Conheci o Alexandre em 2012, num módulo de treinamento do Patrick, que uma hora a gente conta mais sobre, e como meu professor. Então, a gente teve uma relação bem de professor-aluno por bastante tempo, até que em 2021 a gente foi se aproximando e vários projetos foram acontecendo. Acho que foi bem na festa de formatura, né? Que daí já era o final do Helpership. E aí a gente aproveitou bastante aquela festa, que foi uma delícia. E algo foi se aproximando, e aí a gente fez alguns projetos em 2021 juntos. E hoje, além de tudo isso que a gente já construiu, a gente vem construindo um projeto muito especial, que também a gente vai contar loguinho o que é que está acontecendo. Então, te recebo com muito amor, muito prazer, muita alegria. E aí, quero saber um pouquinho de ti, conta aí. Como é que tu te tornou professor de treinamentos do Patrick? Então, Fábia, primeiro te agradecer o convite, é muito bom estar aqui, nesse espaço, nessa criação tão positiva, né? Como é bom a gente criar coisas positivas na nossa vida, né? Sim. Eu conheci o Patrick em 97, quando eu tinha entrado no doutorado em computação, eu sou doutor em computação, e fez muita diferença na minha vida. Fez um olhar para dentro, coisas que eram bem difíceis para mim naquela ocasião, inclusive a relação com o estudo, a exigência que eu tinha frente à minha atividade profissional, à minha atividade acadêmica, enfim. E o Patrick chegou como uma forma de eu olhar para dentro de mim, de onde vinham essas exigências ou de onde vinham essas necessidades, né? E a partir disto eu comecei grupos de estudos, né? Como aluno, né? Como claro, aluno. em primeiro E foi momento. interessante porque naquele ano, no ano anterior eu tive um acidente de automóvel que não me deixou, assim, nenhuma sequela física, mas me deixou uma dor no peito. E uma amiga me recomendou fazer massagem bioenergética. Aí eu fui, e fazendo lá a massagem e tudo, a massagista me falou de um livro chamado Caminho da Autotransformação, de Eva Pierrakos, e ela me disse bem assim, eu acho que deveria ler esse livro. Me emprestou o livro, eu levei o livro ficou lá na mesa de cabeceira. Já levou de cara, Isso. presentinho. Mas eu não li o livro. E aí, tipo assim, uns 3 meses, porque daí eu seguia fazendo a massagem, ela me perguntava do livro, não tinha lido, enfim. E aí um dia ela me encontrou no centro de Porto Alegre e me perguntou se eu tinha lido o livro, eu disse que não. Daí ela disse, então, depois, eu achava que tu não tinha lido, vai ter uma palestra aberta sobre esse livro. Aí ela me deu o endereço. Que bruxinha, né? Oh. Boa. E ela não conhecia o Patrick, tu acredita? Ela só conhecia o livro, mas nunca tinha feito nada de Patrick. E aí eu não sei por que eu entendi que ela iria junto comigo e quando chegou lá no momento da palestra aberta, ela não estava, assim, vamos dizer, era uma sala comercial, num prédio comercial. E aí eu cheguei, tipo assim, a palestra seria umas 7, eu cheguei umas 6:30. Como ela não estava, eu liguei para ela. Eu disse, vem cá, tu vem na palestra? Ela disse, não. Eu disse, eu entendi que tu tinha me convidado para vir. Não, eu te convidei para tu ires. E me deu vontade de não subir, sabe? Eu disse, não. Mas, enfim, eu pensei, bom, se eu já cheguei aqui, vou subir. E aí, quando eu subi, assim, tinha que tirar sapato, tinha que sentar no chão, tinha velas, incensos, enfim. E eu tive muito preconceito com todo aquele cenário.
Mas, de novo, eu pensei, bom, já que é esse o esquema, vou tirar sapato e vou sentar no chão. E quando a facilitadora, ela ainda era facilitadora, a Renate Miller, né, que trouxe esse trabalho aqui para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, quando ela começou a falar, se eu não me engano, ela era a palestra 204, que é o caminho, eu comecei a sentir um calor no meu peito, bem na região onde eu tinha tido a dor no peito. E eu acreditava que eu era uma pessoa cética e uma pessoa desconectada. Acadêmico da computação. Mas pelo fato de eu ter atenção para sensações corporais, para identificar que eu estava sentindo um calor no peito, para identificar que eu poderia ficar ali mesmo que essa massagista não estivesse. Eu acho que eu tinha algo além que eu ainda não conhecia. Tá. Mas já percebia, né? Sim. E essa palestra aberta era para convidar as pessoas para fazer um workshop de final de semana. E eu saí, já deixei o meu nome. Inscrito. E nunca mais saí. Nunca mais deixei esse trabalho. 96. Foi... 97 já. Isso, tá. O acidente aconteceu em 96 e conheci em 97. Então, por que eu contei tudo isso para responder a tua pergunta, como que eu me tornei professor, né? Porque em 98, o treinamento para as pessoas aprofundarem nesse trabalho iria iniciar em Porto Alegre. E eu não tive dúvida, eu disse, eu quero fazer o treinamento. Só que eu não tinha o requisito. Que o requisito é de tu teres um tempo de grupo, enfim, né? E aí, para atender esse requisito, eu tive que ir a São Paulo fazer um workshop com Donovan e Susan Tessenga, que eram pessoas, assim, contemporâneas da Eva Pierracos, né? Que delícia. E foi muito intenso para mim. Imagino. Porque eu pude ver coisas lá naquele workshop que eu nunca tinha visto na minha vida. Sim. Processos emocionais, intensidades grandes, feridas muito parecidas com as minhas. E eu tive muita vontade de ir embora. Com certeza. Mas, de novo... Medão. Muito medo. Mas, de novo, tinha uma coisa dentro de mim que dizia, tá, mas tu já tá aqui. E eu acolhia isso, sabe? Então, tem algo, além do meu ego, que hoje eu consigo chamar de ego, né? Que na época eu não conhecia. Mas, além desse ego computacional, deste ego que resolve problemas, que conhece coisas, que estuda, este ego, ele faz escolhas. Sim. E faz escolhas para se entregar. E aí, nesta entrega, eu comecei, então, esse treinamento, que na época a gente não tinha esse nome, mas hoje a gente chama de Programa Patrick de Transformação Pessoal. E foi, assim, uma passagem na minha vida que, se eu olho para trás, lá é um treinamento que leva 10 anos. Sim. E eu tenho muito pouca lembrança de como era. Claro, eu lembro, mas, assim, eram coisas muito estranhas para mim, diferentes para mim. Mas eu bebia daquele conhecimento. Se entregava. E no primeiro módulo, que foi com a Nadia Beck e o Jack Conaway, meus coordenadores, eu olhei para eles e eu pensei, eu quero estar aí no futuro. De novo, aquela voz. Imagina, eu da computação, da onde que saiu isso? E aí, eu fiz, então, esses 10 anos. E quando começou a turma 2, eu fui ser assistente. E aí, nessa assistência, eu fui me capacitando, vamos dizer assim, para dar aula, né? E na época não tinha uma outra turma para eu poder dar aula inaugural, como aconteceu contigo, né? A minha aula inaugural teve que ser num módulo que estava acontecendo mesmo, não era, né? Sim. Que foi na turma 3, a tua turma. Sim. Né? Então, o módulo 4, quando eu chego no módulo 4, eu chego como um professor iniciante, mas não para dar uma palestra, que hoje é assim que a gente organizou, vamos dizer assim, né?
eu chego já para dar o conteúdo junto com a minha mestre, Renate Miller. A prof que era dos meus grupos de estudos, que era minha helper, na época ela ainda era minha helper. E dali, acredito que a segunda aula que eu dei foi na tua turma de novo, no módulo 7. E aí, vocês se formaram em 2015. Eu acredito que dali, a partir de 2014, daí eu assumi a presidência da nossa associação. Foram vários anos, né, de presidência. Foram 8 anos. 8 anos. Trabalho voluntário. Sim. Reuniões, a gente tinha reuniões semanais. Fui tua vice. Foi minha vice, exatamente, foi minha vice. Que daí a gente tinha uma vice Rio Grande do Sul e uma vice Santa Catarina. Sim. E foi muito bom te ter lá na... Sim, e a partir daí eu acho que também a gente, eu não me lembro, você que é bom em datas, né? Que foi na tua última gestão que eu fui tua vice, foi em 2000, eu lembro que a gente estava chegando lá de Canasvieiras, quando eu recebi essa notícia. Do módulo lá no Tropicanas? Isso, aquele módulo famoso. Que ano foi aquilo? Foi o módulo 8, deixa eu ver, essa turma começou... 2017, 2018 foi módulo 4, 2019. 19. Isso mesmo. Então, eu fui de 19 até você sair. Porque daí a pandemia, porque esse módulo 19, ele aconteceu no meio do ano de 19. Exatamente. E ali tu já assumiste a vice-presidência? Foi ali, em seguidinha, que eu tenho até a lembrança. Daí a Adri passou a pedrinha que a Bárbara Sara deu, né? Sim. Foi ali que eu fiz a transição. E aí, ali que eu comecei a me aproximar mais. Mas ainda era bem distante a nossa... E um outro ponto, eu acho, Fábia, foi que março de 2020, começou a pandemia. Exato. Então, a gente tinha muito contato virtual, né? Sim. A gente foi se aproximando nesses online, lugares vamos dizer, né? E até na associação a gente fez alguns encontros de meditação, alguns... A gente... facilitou alguns encontros porque estava todo mundo muito mexido, né? Sim, todo mundo dentro de casa, né? Sim, e afastados. Então foi assim que eu me tornei professor. Muito bom. Deste caminho. Muito bom. Que eu considero o Petro como um caminho. Um caminho de vida, né? Um outro dia estava até, acho que no primeiro, quando eu falei de mim aqui na abertura, uma coisa que eu trouxe que tá impregnado, né? A gente não sabe mais viver, eu não sei mais viver sem pensar nas coisas que eu aprendi nesse caminho todo, né? Eu tenho 20 anos caminhando, tu tem 30, né? Então, é como se... É parte da nossa vida, né? Não é... Hoje eu trabalho muito com isso, tu também. Mas, além do trabalho, é muita a nossa vivência, né? Que bom. E é interessante porque se eu pensar essa pessoa que eu era antes de conhecer o Patrick, com essa exigência, com essa forma rígida, vamos dizer. Eu acho que exigente e rígida seriam 2 adjetivos bem adequados. Eu lidava com as questões da vida de uma maneira também exigente e rígida, e com uma resposta, assim, que muitas vezes passava pela agressividade. Porque eu sou sagitariano, ascendente em leão, então tem um fogo e um fogo aqui que era muito fácil um dragãozinho assim dar uma baforada de fogo, né? Sim, claro. E eu me olhando essa pessoa que eu era e olhando para a pessoa que eu sou hoje, existe esse fogo dentro de mim, existe uma exigência, existe também uma rigidez, mas tudo isso está mais suavizado. Sim. Como se tivesse assim, era numa escala alta e fosse diminuindo, e eu não digo que se extinguiram, porque eu ainda percebo. E que é da tua personalidade E também, da minha né? personalidade, assim como esse fogo, né? Eu sou sagitariano. E que precisa se manter, né? Exato. Também. Mas o que esse caminho me trouxe foi, eu posso caminhar de uma maneira mais suave, mais tranquila,
E também eu acredito muito que a gente cria a nossa vida a partir da nossa concepção. E eu passei a querer uma vida mais tranquila. Sim. Uma vida na beira da praia, com os bons drinks. Para poder aproveitar, né? Também. Eu quis uma vida mais tranquila. Sim. E eu posso dizer assim, tudo que a gente concebe, a gente pode criar, e a gente tem que estar disposto a pagar o preço. Pode tudo. Pode tudo. Isso. Sem dúvida. Não? E tem que ter quando você fala isso do fogo que foi amenizado, mas não perder o fogo é muito importante, né? Porque muitas vezes as pessoas entram em caminhos de autoconhecimento e querem se tornar outras pessoas. Sim, sem dúvida. Né? E isso acho que é muito importante da gente lembrar que diminui a reação imediata, né? Mas a nossa personalidade sempre se mantém. Sim. E aí a gente vai querendo outras coisas, né? Outros tudos. Sim. Né? E até falando nesse aspecto sagitariano, que é metade homem, metade cavalo, e que essa resposta vinha de uma maneira agressiva, muitas vezes ela vinha como um coice de um cavalo. Sim. Né? Que a pessoa olhava para mim e disse, por que tu me respondeu desse jeito? Até eu lembro de uma ocasião com uma amiga, a gente estava num módulo, e esse módulo a gente estava presencial e tinha uma professora online. E estava tendo uma questão, assim, de horário, uma coisa assim, e eu estava incomodado com aquela questão de horário, porque eu estava organizando várias coisas ali. E eu passei por essa... E ela é uma amiga muito próxima, e eu passei por ela, ela pegou na minha mão, assim, de uma maneira muito gentil, e me disse, por que o horário X não vira o Y? A resposta que eu dei para ela, eu disse, vai lá ler o que está escrito, sabe? Aí ela olhou para mim, ela se surpreendeu com a minha resposta, porque não faz muito tempo, faz uns 2 anos, ou seja, já tinha amenizado. Ela olhou para mim e eu continuei fazendo as minhas coisas, tá? E aí, tipo, no intervalo a gente se encontrou e ela me disse, por que tu me respondeste daquele jeito? Aí eu voltei atrás, eu disse, tu me desculpe, mas não era contigo, era com o contexto que realmente estava tendo um problema, mas tu não merecia essa resposta. Nem o contexto merecia, né? Mas saiu, feito uma patada. Feito um humano. Né? Eu tenho essas patas, né? Isso. Procuro, né, amenizar o galope dessas patas. Que é para isso que o caminho... Aqui a gente entrou nesse caminho, né? Exatamente. Que é isso aí, para descobrir outras formas de caminhar com menos patadinhas. Exatamente. Né? Mas e isso eu acho também interessante falar, né, Ale? Que vai ter o tudo, quando pode tudo, o lado B também vai ter. Claro. A gente vai seguir tendo as nossas sombras. Claro. Né? É um olhar constante e quando eu falo que impregnado na nossa vida é olhar toda hora para isso. Vai ter hora que não vai olhar, vai escapar. Mas aí eu já olho mais rapidamente, né? Então, algumas pessoas falam isso. Professor, coordenador, helper. Tu sente essa cobrancinha, assim? De que você seja perfeitão e que não tenha nada? Como que é isso para ti, assim? Eu acredito que eu não tenha sentido assim diretamente. Porém, às vezes surgem comentários. Porque, assim, quando eu dou aula, eu tô ali sendo eu, né? E, às vezes, eu trago exemplos da minha vida pessoal, né? E já houve comentários de pessoas me dizerem, não sabia que acontecia isso contigo também, né? Eu disse, como assim? Sim. Eu faço isso. Eu estou neste caminho junto contigo. Né? Vamos dizer assim, o professor ele está alguns passos na frente, não dá nem para dizer que sejam quilômetros. Sim. Né? Tu está alguns passos na frente de quem está ali contigo. Né? E se pensar assim, na trajetória desde a minha turma, porque a minha turma foi a turma 1, a gente considera a turma 1, né? Sim. Depois a turma 2, a turma 3, que foi a tua, e hoje a gente está na turma 7... A gente nota, inclusive, a maneira que os participantes ou as participantes
interagem com quem são os professores e a maneira como elas entendem é muito mais consciente do que era lá atrás. Com certeza. O espaço é diferente, né? A distância entre o professor e o aluno mais próximo. É muito diferente. É mais próximo. Muito mais próxima. Eu acho que é isso, né? O tempo vai fazendo com que a gente fique mais humano, mais naturalmente assim, né? Às vezes eu fico pensando no título daquele livro, né? O Eu Sem Defesas. E aí fico... Que é um livro muito especial. E às vezes eu falo, tá, mas é sempre sem defesas? Porque às vezes a gente precisa de um espacinho de defesa, né? Para se proteger. Sim. Mas você sente isso também? Que você vai caminhando na tua vida com menos defesas em todos os espaços? Sim, eu sinto. E eu consigo perceber quando eu uso alguma defesa, como foi o caso... Esse exemplo, eu acho que foi um exemplo bem clássico. Eu me defendi da pergunta dela, porque eu me senti cobrado. E ela não estava me cobrando. Então, se eu olhar aquele Alexandre exigente e rígido, era uma pessoa que não podia ser cobrada. Sim. Não podia. E aí, esse Alexandre, ele ainda existe, então, amenizado tudo isso, mas que ainda tem um resquício sobre a cobrança. Sim. Né? Eu posso dizer assim que eu hoje lido melhor com o que eu considero cobrança, principalmente me perguntando. Essa pergunta que essa pessoa me fez é uma cobrança? Isso aparecia muito nas minhas aulas, não de Petwork, não lembro de ter acontecido, mas eu fui, durante muito tempo, professor universitário de computação. E quando vinha uma pergunta de um aluno que eu acreditava que não tinha a ver com a aula que eu estava dando, eu me cobrava de ter uma resposta para ele de um lugar de exigência, de rigidez. E perfeita, né? Perfeito. E provavelmente saía não de uma maneira agressiva, mas saía de uma maneira fria. Sabe, eu não considerava o que realmente ele estava me perguntando. Acredito eu, técnica, né? Era uma coisa técnica, exatamente. E hoje, dando aula de Petwork, que é muito frequente a gente ter dúvidas, perguntas sobre o que a gente está dando, às vezes até não é sobre o conteúdo que a gente está dando, e eu primeiro senti, ou às vezes até perguntar para a pessoa, tu queres saber isso ou aquilo, enfim. Então, acho que vem desse lugar mais de ter amenizado isso, né? Sim. E como professor, existe uma exigência de perfeição, né? Tradicionalmente, o professor tem que saber tudo. Então, já que ele está naquele lugar, exatamente, né? É uma desconstrução mesmo, né? Eu também fui professora durante muitos anos e sentia muito isso dessa exigência. Eu tenho que saber tudo. Então, de chegar a ponto de não poder dizer, vou procurar sobre isso e depois te respondo em algum momento, né? E isso é muito libertador, poder não ter isso, né? Sem dúvida. Uma maravilha. Sem dúvida. Muito bom. E a gente vai dando os passos nesse caminho, né? E aí, enquanto você estava falando, fiquei lembrando aqui, né, da nossa trajetória daí. Então, depois que você foi meu professor, aí a gente foi se aproximando na pandemia mais online. Tu como vice. E isso, na associação, a gente tem reuniões cada 15 dias, né? Então, isso é bem, bem importante de falar, que tem um trabalho bem importante na associação, né? E que além dessas reuniões quinzenais, existem outras reuniões que às vezes acontecem e que às vezes tomam a semana inteira. Né? Exatamente. E quem é a liderança, o presidente no caso, ainda tem as coisas nacionais que tem que dar conta, né? São muitos... tu participava e estava muito em contato com as outras lideranças do Brasil todo, né? Então, é um trabalhão mesmo. E aí, fazendo isso, depois a gente teve, então, a festa de formatura, que foi uma delícia, dançamos bastante. Eu acho que na festa de formatura da primeira fase a gente não dançou, né? Acho que não. Acho que não, Foi uma festa muito grande. Eu tava tão nervosa naquela festa. Tava bem bonitona também. Tava, mas era organização, né? Então eu tava tensa.
Eu ainda tinha alguns passos para dar no meu perfeccionismo. Tinha umas patinhas que não são patinhas de cavalo, né? Não, são chifres arianos, né? Uhum. Mas eu estava bastante ansiosa, assim. Depois eu curti a festa, mas no começo foi meio tenso. Tinha muita gente, né? Foi uma festa acho que umas 300 pessoas. Né? Eu me lembro muito da comida. Então, que foi comida muito maravilhosa. bom. Foi tudo muito bom. E o lugar maravilhoso. Tudo. Foi. As apresentações, tudo. Deu muito trabalho. Eu imagino, muitos detalhes. Mas foi bem legal. Valeu muito a pena ter feito um festão daquele. Valeu. E aí, depois, então, em 20, a gente teve a pandemia, em 21 a gente começou a se aproximar por um outro espaço, né? Sim. Que teve a Conferência Nacional. Internacional. Online. Que foi muito especial também, né? Foi. Poder trocar. Também são... Todas essas coisas, a gente vai se encontrando... voluntariamente, claro, que a gente quer fazer, né? Mas é uma construção que acontece por trás dos bastidores, né? Muitas vezes... E você participou de muitos desses encontros de bastidores. Sim. Conta aí um pouquinho. Então, se tu quiser, né? Eu acho interessante isso do voluntariado, né? Porque em espanhol, voluntarismo é uma obstinação, né? Exatamente. E em português, voluntariado é esse ato voluntário de tu servir a uma causa, né? Disponibilidade. Né? Isso. E, normalmente, os trabalhos de voluntariado são trabalhos sem nenhuma remuneração, né? Que é o caso da nossa associação. Tudo que a gente faz ali é voluntário, sem nenhuma remuneração. Sim. Mas a gente faz aquilo por uma vontade, que daí seria... um voluntarismo, né? Uma vontade. Sim. Tem um ato voluntário, vamos dizer assim, de contribuir com uma causa que é esse trabalho ter feito diferença na minha vida. Isso. E ainda segue fazendo. Isso. E eu querer que esse trabalho chegue em outras pessoas. Isso. Então, nesse trabalho de bastidores, a gente constrói muita coisa, né? E nessa construção, a gente despende muitas horas de trabalho. Muitas horas. Sim. E eu, na época que eu era professor universitário 40 horas. Uau! Então, eu tinha a carga horária de sala de aula presencial, tinha a carga horária de conteúdos online, antes da pandemia já dava conteúdos online, tinha disciplinas online, que a gente chamava de EAD na ocasião. Sim. E tinha trabalhos assim, de pesquisa, enfim. Então, os momentos que eu me dedicava para a associação eram momentos fora das 40 horas. Que horas, então, né? E às vezes a gente tinha que ter reunião assim, 9 horas da noite. Sim. E às vezes, dependendo da reunião, chegava 11 horas e a gente ainda estava na pilha. Ainda mais o povo da turma 1. Vocês na pilha, são empolgados da noite, né? Na pilha. Que bom. Então, eu acho que essa coisa do voluntariado, ela é um aprendizado muito grande. Ela é uma escola, sabe? Sim. E eu, mesmo tendo deixado a presidência para a Aline, nossa presidente, que está, assim, maravilhosa nesse lugar, Sim. eu disse para ela, olha, Aline, eu vou sair de todas as atividades da associação, no sentido, assim, do conselho, né? Porque a gente tem o conselho de administração, onde o presidente é o presidente daquele conselho, né? Sim. Ele faz parte daquele conselho, mas o que tu precisar, eu estou disponível, né? E a gente, no primeiro ano, assim, que ela assumiu esse lugar, a gente se encontrou algumas vezes para tomar um café, para almoçar, enfim. E numa das vezes eu me encontrei com ela e eu disse para ela, Aline, como eu sinto falta da cadeira de presidente. Como eu gosto. Aí ela disse, por que tu não volta a participar das reuniões? Eu disse, tu não viu o que eu falei? Eu sinto falta da cadeira de presidente. Não dessa reunião. Não é para sentir sentar do lado da cadeira do presidente. Isso. É a cadeira do presidente. Se eu for para lá, eu vou querer sentar na tua cadeira. Isso. Aí ela riu, ela disse, não, mas pode participar e tudo.
E aí aconteceu a Conferência Nacional, Isto. né, esse ano que a gente teve, e eu pude ocupar uma cadeira de liderança. Esse 2024, né? Não, é tudo, né? Foi esse ano. Você falou, eu estava buscando foi esse em ano, maio. foi agora, abril, Meu né? Deus. Foi abril. É, finalzinho, né? Não, início de abril. Foi fim. Foi Nossa, início, tô perdida. início de abril. Ótimo. E foi, assim, uma coisa incrível, porque eu tinha me retirado de todas as atividades para que a Aline pudesse fazer da forma dela, porque eu me conheço, Fábio. Sim. Se eu estou numa reunião, eu não vou estar numa reunião de boca fechada. Claro. Bom, participei de uma reunião ontem, né? Sim. Quantas vezes eu não abri o microfone? E fechou de novo. Né? Claro, a primeira vez a Aline me pediu, né? Sim. Ela disse, fala aí. Agora que, é você. Né, como líder lá da conferência, eu já abri o microfone. Sim. Mas depois, outras vezes, eu abri de novo para dar os meus pitacos. Não tem como. Não. Isso é desse fogo que bom. me habita. Né? E é isso que faz a construção acontecer, E eu gosto né? de lugar de liderança, eu gosto, sabe? É uma cadeira que me cai bem. É uma roupa assim que eu gosto de vestir. Tá bem. Então, eu saí desses lugares ou desses espaços da associação e acompanhava a construção coletiva que houve da conferência, né? A gente teve uma live com várias pessoas. Foi um ano também de construção disso, sem né? dúvida. Da e eu estava participando dessas coisas online e tal. Muitas reuniões. Até que houve o lançamento da conferência numa pizzaria em Floripa, né? Sim. Maravilhosa. Sim. E eu chego na pizzaria, quem era líder estava lá na pizzaria, me chama e diz, eu não quero liderar sozinha. E quero que tu lidere comigo. Topa? Topo. Rápido. Não deu nem um segundo. Mas por quê? Porque este lugar de liderar a conferência não era liderar a associação. Sim. Né? Então, e foi muito bom porque eu pude ver o quanto eu me nutro de novo, um trabalho voluntário. Sim. E foi um ano de reuniões todas as noites e às vezes finais de semana. Que a gente tinha muita coisa para construir. Nós éramos enorme, 28 pessoas. Foi muito grande, foi uma construção muito maravilhosa. Foi muito maravilhosa. E aí eu pude ver o quanto eu saio do lugar da liderança da associação e pego um outro lugar de liderança e eu não sinto dentro de mim nenhuma competição com a Aline. Tá. Eu estava no meu lugar de líder da conferência. Vocês caminharam lindamente. Juntos. Juntinhos. Ela como líder da associação, que é o guarda-chuva desse evento, né? E junto com a Carol, né? Que era a co-líder. Então, a gente estava 3 ali, sendo simbolizado na figura da Carol e minha como líderes da conferência. Mas a gente fazia muita coisa junto com a Aline. Sim. E, então, inclusive isso na liderança, eu não sinto competição se eu estou no meu lugar e se a pessoa respeita que eu estou no meu lugar, porque eu vou respeitar o lugar dela. E isso também é uma construção desse caminho, né? Sem de dúvida. Aprendizado que o Patrick traz pra gente, porque a competição no mundo que a gente vive hoje é muito fácil da gente entrar nela, Sem dúvida. se tá fora da percepção de quem a gente é, do que é, de saber que gosta desse lugar Sem e vai dúvida. querer estar nesse lugar, e aí aprender a estar nesse lugar, né? E até falando de competição, a gente tem uma palestra, fica a dica aí, a palestra 198, tá? Que é uma palestra que trata da competitividade, ciúmes e inveja. Vou ler de novo. Já tá interessante. E uma outra, 237, que trata de liderança. Essa então, essas duas, eu acho assim, quem tem dúvida sobre... Porque tu sabe, Fábio, que eu nunca tive dúvida sobre a minha liderança. Nunca. Eu também não tenho dúvida da minha. Quer dizer, já tive algumas dúvidas, mas cada vez mais eu tenho menos dúvida. Mas se você está te referindo a um episódio que eu estava contigo, eu acho que ali não foi dúvida, Fábio. Não, eu acho que ali tu não assumiste o teu lugar. Não que tu tivesse tido dúvida. É verdade. Eu acho que foi assim, tava ali a cadeira para ti. Ficou do ladinho, né? Tu não escolheste sentar na cadeira. Eu acho que tem isso. Aí tem os processos outros, né? Que talvez não seja dúvida mesmo, mas um medinho de...
Porque não é fácil também assumir a liderança, né, Ale? Não, e tu sabe que agora... Tem expressões, não né? sei por que me veio um outro exemplo na cabeça. Como eu disse, né, nas aulas eu dou exemplos pessoais, vou dar um outro exemplo pessoal. Quando eu assumi a presidência foi em 2014 da associação, tá? E a gente teve... 2011 a gente teve a primeira conferência nacional lá na Bahia, em Salvador. 2013 a segunda conferência... Não, eu acho... 2013 a segunda em São Paulo, 2015 em Recife e eu acho que foi 2019, foi em São Paulo. Eu não lembro se foi na segunda ou se foi na quarta, que eu peguei começaria a conferência às 9 da manhã, tá? Eu peguei um voo às 6 da manhã, era em São Paulo, né? 1h30, já estaria em São Paulo. Ali. E o evento era ali perto da Paulista, um lugar bem central. E aí eu chego assim, tipo... O evento começaria às 9, eu chego tipo 5 para as 9. Porque daí trânsito, não sei o que e tal. Tô chegando, né? E aí, ao chegar, as pessoas que fariam a abertura já estavam posicionadas, sentadas, assim, tipo um palco. E a plateia eram cadeiras, assim, que formavam um triângulo, uma espécie de triângulo, assim, não era um redondo. E eu olho lá para o palco e eu identifico que tem 9 pessoas sentadas lá. Praticamente as 9 lideranças. Tá. E quem está na cadeira de liderança Rio Grande do Sul e Santa Catarina não sou eu, né? Porque eu estou chegando naquele momento. Mas era tu, né? Deveria, né? No meu olhar, vamos dizer assim, da história da cadeira, né? Tá. Eu olho aquilo, digo, a presidente anterior. Aqui. Tá. Eu estou aqui. E o evento começa e eu estou fora da minha cadeira. Foi um processo bem difícil para mim, porque tu vê, eu identifiquei que tinham sentado na minha cadeira. Sim. Eu poderia muito bem chegar lá e dizer, esta cadeira é minha. Poderia, né? Mas como o evento estava começando, eu poderia, mesmo assim, o evento começando, né? Hoje eu iria lá, né? Mas não fui. Tá. Sentei num lugar comum, vamos dizer assim, né? Lugar da plateia. E eu não consegui falar para a pessoa sobre isso. A conferência, tipo, durou 2 dias. Eu só consegui falar no último dia. Olha só. E foi muito curador para mim eu ter referido a isso, porque eu queria saber o que tinha acontecido. Claro. E ela me disse que quem estava... a anfitriã do evento, né, chamou ela como representante do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, porque ela não me viu ali. Né? Tá. E ela nem cogitou assim, vamos esperar. Tá mesmo? Então houve, né, das duas partes, uma cocriação, vamos dizer assim, né? Sim. Mas talvez ali eu tenha duvidado do meu lugar, né, falando sobre isso, né? E foi um processo difícil e eu acredito que, mesmo tendo falado com ela ali, não se interrompeu ali. Eu acho que eu ainda trabalhei mais um tempo, mas foi um aprendizado. E no encerramento você estava lá no teu lugar? Sim, daí eu estava no lugar. Então tá bom. Estava ocupando a minha cadeira. Essa cadeira foi é minha. Um processo que resolveu ali também. Sim, sem dúvida. Bastante coisa. Sem dúvida. E eu acho que tem, assim, até referindo a essa palestra 237, né? Liderança, o nome da palestra, para quem quiser, né? Que Liderança. É maravilhoso, só o título. A arte de transcender a frustração. Foi muito frustrante para mim. Foi. Mas é isso, né? Quando você lembra daquela minha cena, é a mesma coisa. Né? E aí lidar com isso é muito dá frustrante. Trabalho. Mas a gente vai. Né? Muito bom. Muito e bom, aí, foi. Então, a gente chegou já em 2024, né? Nessa nossa trajetória de mais proximidade.
E aí, tem uma bichinho aranhinha aí. bonitinha aqui, ela não quer largar de mim, tá? Em 2024, em 2021, a gente começou um projeto bem bonito, né? Que tu me convidou especialmente, não, né? Fez um convite. Primeiro eu fui convidado, né? Isso, foi convidado, aí convidou, eu topei e a gente começou a participar desse projeto. Sim. E é um projeto lá da China. Então, não vamos falar disso agora, porque a gente precisa de um tempo só para falar disso. Eu imagino, porque tem coisas que aconteceram desde 2021, né? Então, e aí agora a gente está aqui com muitas novidades. Pode tudo. Pode. Tudo. E com toda essa nossa produção de proximidade, de criação, de amizade, né, que foi brotando, eu quero te convidar para vir mais vezes aqui, inclusive para a gente falar desse projetão aí, né? Que é isso que eu já falei, nós vamos falar, mas quero fazer um especial para a gente falar do Projeto China. Tá certo. Você topa? Eu topo, pode contar comigo, e eu acho que é bom referir também que nessa nossa aproximação eu me aproximei muito da tua família também, né? Sim. Eu fui muito bem recebido pela tua família. Sim. Tem um quarto lá que eu considero meu quarto. Foi muito bom, tem sido muito bom te receber em casa, assim. E assim, o quanto fez parte dessa aproximação também, a gente ter essa convivência também doméstica, né? Eu ouvi os perrengues da família ali. O que é isso? Que copo é esse? O que tá fazendo essa louça suja aqui na pia? E o que tá fazendo esse garfo aqui embaixo da tua cama? Né? Então, isso aí faz parte dessa proximidade bem íntima, né? Uma proximidade bem íntima. Então, e aí eu estava lembrando que a gente ficou nesse último mês 30 dias juntos. 30 dias, de 26 de setembro a 26 de outubro. E eu te dei alguma patada? Olha, eu não recebi. Talvez você possa até ter tentado levantar, mas não senti De repente não acertei, né? Talvez em algum momento alguma coisa tenha ficado assim, porque afinal 30 dias... Sim, nós somos humanos, né? Sim, e a gente conviveu manhã, tarde e noite. Né? Muitas pode ser coisas. que a minha patada esteja bem... Porque essa patada que eu dei na colega foi... quando? Foi no módulo que a gente teve com a Nádia. Faz pouco? Eu acho que foi o ano passado. De repente houve todo um trabalho de mais amenização dessa... Eu também devo ter te dado algum foguinho, né? Porque, e é bem interessante, porque uma ariana com sagitariano, né? A gente até que se comportou bastante bem. E esse aprendizado faz parte da nossa aproximação mesmo, Sim. né? Uma das coisas que acontecia lá no início, e aí já junta com essa coisa da liderança, né? Talvez a minha dificuldade em tomar mais o meu lugar como liderança é um medinho que eu tenho das minhas lideranças. Uhum. E tu, desde o primeiro momento, quando eu fui ser assistente de módulo, e que tu és o coordenador, a primeira coisa que eu mais senti foi que não tinha um degrauzão de diferença. E se tinha, era muito colocado por mim. E aí eu fui aprendendo muito sobre estar próximo das minhas lideranças contigo, né? E aí abrir esse caminho para a gente poder ser amigo foi muito desse lugar mesmo, de eu aprender a não ter medo e poder ser próxima e parceira e amiga. Sim. E a gente desenvolver toda essa lindeza, né? Inclusive nos módulos, cada um no seu papel, mas sem desconsiderar a amizade. Exatamente. Né? Então, não é porque eu estou naquele papel que eu vou deixar de ser teu amigo, mas a gente está exercendo, vamos dizer, executando papéis ali, que às vezes é um papel que depende de uma decisão, de uma situação que não te envolve, e está tudo certo, não tem a ver com a nossa amizade, tem a ver com aquele papel. E aí estar dentro de casa
você convivendo com a minha família e não deixar também que esse papel entre, é muito maravilhoso. Claro, porque esse papel não estava ali. Aí somos amigos irmãos, né? Exatamente. Porque daí é intimidade doméstica mesmo. Exatamente. Então, muito, muito bom. Não, Tem sido lindo. Pode contar comigo no Pode Tudo. Pode, nossa, pode tudo. Tem muita coisa pra gente falar. Qualquer hora a gente vai falar Até da tua festa de formatura, quem sabe da fase 2. Que acho que ali a gente ficou bem próximo também. Foi. Né? A seguir cenas pros próximos capítulos. Obrigada. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Até o próximo. Até o próximo.